Então, para ilustrar um pouquinho a questão das emoções, eu vou contar uma história bíblica para vocês. Duas mulheres viviam numa cidade muito pobre, não tinham muitas condições naquela época, eram regido o poder pelos reis, certo? E as duas tiveram um filho mais ou menos na mesma época. E depois de 1 mês, 2 meses aproximadamente, uma das crianças morreu. E essa mãe, muito assim, não tão correta das suas atitudes, ela pegou essa criança morta e trocou, foi lá na caverna da outra mãe e botou a criança morta no lugar da viva e pegou a viva para ela. A mãe acordou de madrugada para amamentar o filho, como ela estava acostumada, e se deparou com uma criança morta. Mas ela foi muito esperta, que ela reparou que aquela criança não era filha dela. E ela foi lá ver se alguém sabia. E quando ela viu a outra mãe com a filha dela, ela identificou o filho. Imagina se a mãe não vai reconhecer o filho. Esse é o meu filho, esse é o meu filho. E a outra mulher, não, imagina que absurdo, o seu filho morreu, esse é o meu, tal, tal. Os líderes ali da aldeia ficaram muito assim, em dúvida com a questão e levaram essa questão para o rei decidir. Então chegou na sessão com o rei assim, ó, vamos resolver essa história agora, tá? Não quero saber mais de discussão, traga-me a minha espada. Eu vou dividir essa criança em 2 crianças, cada uma fica com a metade e fim de papo. E aí a mãe verdadeira, quando ouviu essa história, fez um escarcéu. Não, imagina! Pode deixar a criança então com a outra mãe, eu já não quero mais essa criança. E a mãe falsa, né, falou assim, não, vamos dividir a criança assim, vamos ficar, cada um fica com a metade e fim de papo. E aí o rei assim, ah é? Então eu já sei qual é a mãe verdadeira. Mãe verdadeira é aquela que se abdicou de ter a sua própria criança em sinal da sua saúde, para que ela vivesse. Então o filho vai ficar com essa mãe, né? E aí todo o povo bateu palma e aclamou o seu rei, que ele tinha tomado uma decisão certa. Naquela época aquilo era considerado divino e aquilo então era uma decisão de Deus. E todos ficaram muito contentes com o seu rei. Bem, a questão é, para enfatizar, o sentimento dessa outra mãe que queria que o filho fosse cortado no meio. O sentimento dela não era de cobiça, não é que ela não queria o filho, não é que ela queria o filho da outra mãe. O sentimento dela era de inveja. Você sabe o que é o sentimento de inveja? É querer que o outro não tenha. Olha que sentimento mais horrível de se ter. Muito ruim, muito ruim. Então, se for só para enfatizar como os sentimentos ruins, as emoções ruins, podem gerar coisas assim aterradoras, né? Coisas horríveis, assim, coisas que a gente fica espantado só de ver. Então, cuide das suas emoções, procure evitá-las, né? Quando a gente desenvolve essa limpeza física, emocional e também mental de pensamentos, a gente sente um conforto muito grande, uma sensação muito agradável. O conforto, geralmente, ele é provido de limpeza. Fizeram uma pesquisa nos Estados Unidos. Os Estados Unidos é campeão de pesquisas, né? E descobriram que 70% dos casais se separaram. Se separavam, adivinham por quê? Não era por falta de dinheiro, não era por incompatibilidade de valores, é porque essas famílias, eles estavam fazendo reforma. Olha só esse dado que é interessante. Estavam reformando a casa. E todo mundo sabe, todo mundo já fez reforma, né? Que quando se faz uma reforma, é uma sujeira, é pó pra lá, é cimento, sujeira, aquela sujeira toda. E se você mora na mesma casa, aquilo vai criando uma pedrinha no sapato. Sabe aquela pedrinha no sapato que a gente tem que tirar para ficar confortável? Você já viu que a gente não tropeça nas pequenas, nas grandes montanhas, né? A gente tropeça nas pequenas pedrinhas, né? Então, esses casais, eles se separavam e não tinham consciência de que é porque o ambiente estava sujo, que eles não estavam tendo bem-estar. O bem-estar, ele está lá na base das necessidades. Você tem que gerar o bem-estar. Então, a limpeza, sabe? Deixa tudo super, muito limpinho. A consequência, quando você desenvolve essa limpeza interna, é que você acaba desenvolvendo também a limpeza no seu meio externo, cujas manifestações são o seu ambiente de trabalho e também a sua casa. Então deixa tudo sempre muito limpinho, bonitinho, organizadinho, tudo bonitinho, lavadinho. No seu ambiente de trabalho tudo gaveta, mesa sempre limpinha, tudo muito organizado que você vai sentir mais bem-estar.
Sentindo mais bem-estar, você se relaciona melhor com as pessoas. Se relacionando melhor com as pessoas, você cresce. Porque até ontem eu estava falando aqui num bate-papo, né, que os melhores profissionais não são aqueles que têm o maior conteúdo, mas sim aqueles que se relacionam melhor. Tamanha a importância, então, do relacionamento na sua vida, né? Eu, por exemplo, só indico para os meus amigos pessoas que eu gosto, né? Então a importância de a gente gostar das pessoas gostarem de você, para que você cresça, para você se desenvolver, e tudo isso tem a ver com a limpeza que você faz internamente. Essa limpeza que eu recomendei no vídeo anterior, por exemplo, das contrações abdominais, ela vai fazer com que você acelere o processo de evacuação intestinal, para que o seu intestino, o teu estômago, o seu corpo ali não fique cheio. Você já viu falar numa pessoa que ela é enfesada? Ou seja, ela briga com todo mundo, ela é enfesada, né? Mas enfesada, a origem, a etimologia da palavra vem de fezes, ó, enfesada, é uma pessoa que está cheia de fezes. Então é claro que ela está num mal-estar interno e ela está agoniada, essa pessoa. Ela vai brigar, ela vai discutir, ela não está com o processo de bem-estar. Então essas técnicas, todas elas, são para que você desenvolva mais bem-estar através da limpeza, tá? Esse é o processo que eu vou recomendar para você.